Esse vídeo tem como objetivo principal mostrar a sociologia enquanto ciência, desmistificar, desconstruir essa imagem que todos têm de sociologia como algo ligado à doutrinação ideológica, à opinião, ao senso comum. Bom, para início de conversa, a sociologia é sim uma das muitas formas de conhecimento científico. Ela surge enquanto ciência no final do século XIX na Europa. Entretanto, a gente pode falar que a história do conhecimento sobre as sociedades e as relações que se estabelecem entre os seres humanos remonta à antiguidade clássica grega, né? Bom, vocês provavelmente já ouviram a definição da sociologia, que é definida como o estudo da vida e do comportamento social, sobretudo em relação aos sistemas sociais, como eles funcionam, como mudam, as consequências que produzem e sua relação complexa com a vida dos indivíduos, com as nossas vidas. Como provavelmente vocês viram no primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio, o termo foi utilizado pela primeira vez por Auguste Comte em seu curso de filosofia positiva, e a partir de então ele passou a ser considerado o pai da sociologia. Entretanto, é Émile Durkheim que introduz a sociologia na academia. Mas a gente precisa compreender também o que é o social, para a gente ter uma noção do porquê a sociologia também é definida como a ciência que estuda o comportamento social. Bem, a primeira coisa que vem à cabeça, à mente, quando pensamos no que seria o social, é a ideia de um trabalho que ajudaria pessoas em situação de dificuldade, principalmente econômica. Claramente o sentido associado às políticas sociais ou o trabalho feito pelos assistentes sociais. Inclusive, o curso Ciência Social, às vezes, é confundido com assistência social. A minha própria mãe confundia o meu curso. Ela achava que eu estava cursando para ser assistente social e não cientista social. E isso é comum acontecer ainda hoje. Bom, o social precisa ser compreendido de uma forma mais direta, não como um adjetivo apenas, mas como um conceito, um substantivo, que tem substância, que tem existência efetiva e distinta. Eu vou utilizar a definição clássica do próprio Émile Durkheim, que define como social aquilo que ele chama de consciência coletiva, ou o conjunto de representações coletivas. Uma representação coletiva é um fato social. E isso quer dizer que ela é um fato social que existe fora das consciências individuais. Mas então, o que podemos chamar de social? Para a sociologia, o social é o conjunto das formas de agir e pensar que são comuns aos indivíduos que vivem numa mesma sociedade. Ou seja, é o conjunto de regras ou princípios que orientam as percepções, as ações, os valores, as formas de convivência e de poder numa determinada sociedade. Bom, muitas vezes a sociologia também é definida como o estudo da sociedade, mas essa definição acaba também excluindo a vasta maioria da vida social, que ocorre em sistemas muito pequenos, bem menores que a sociedade, como os grupos específicos, empresas, salas de aula, famílias e etc., né? Além de outras coisas, cabe à sociologia investigar cientificamente os fatos sociais. O objeto da sociologia é a vida social, ou a vida em sociedade, ou os fatos sociais. E a principal característica do objeto da sociologia é estar em constante transformação. Diferente do que ocorre com um ser vivo, com uma planta, quando observamos, pesquisamos essas plantas, que tem um ciclo, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento. As mudanças sociais não seguem esses padrões fixos. Se pensarmos que as sociedades passaram, estão sempre passando por processos de transformação, aí a gente pode ter uma ideia do grau de dificuldade para se estudar as sociedades. A sociologia, ela pode empreender um número sem fim de recortes do seu objeto de estudo. Ou seja, ela pode estudar sociedades muito simples ou muito complexas, interações dentro de sociedades de tipos diferentes,
grupos sociais, categorias econômicas, organizações religiosas e empresariais, mecanismos de troca, de constituição de famílias, divisão social do trabalho, formas de dividir o trabalho e até de educar as pessoas. Na verdade, todo e qualquer ato humano pode ser um objeto de estudo da sociologia. E com isso, novas questões podem se colocando, né? E isso é que torna a sociologia ainda mais interessante. A sociologia, por isso também, é frequentemente confundida e definida como o estudo dos grupos, mas essa definição também deixa de levar em consideração que o conceito de grupo também é muito preciso e limitado na sociologia. A sociologia também poderia ser definida como o estudo do comportamento social humano. Apenas isso. Contudo, ela também poderia ser confundida com a psicologia. É fundamental para qualquer definição do ponto de vista sociológico a ideia de que o todo é maior do que a soma de todas as partes, pois o todo inclui também as relações que ligam entre si essas partes, o que em geral não pode ser obtido apenas pelo conhecimento das partes separadamente. E isso, certamente, é que faz com que os sistemas sociais não sejam grande coisa se não existissem as pessoas, os indivíduos, né? Bom, os sistemas são apenas um conjunto de indivíduos. Os sistemas sociais são conjuntos de arranjos. E isso a gente vai ver no próximo vídeo, mais especificamente. Um abraço, estudem sociologia.